Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Somos alegres e felizes porque Deus tem nos dado mais uma oportunidade de nós estarmos diante da sua presença. Já há algum tempo, que nós estamos fazendo essas lives. E Deus tem sido tão misericordioso e tem nos abençoado. Então estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos orar, fazer um tempo de oração, mas eu quero falar uma coisa para os irmãos aí, que nós estamos felizes porque Deus é um Deus de resposta, é um Deus que responde às nossas orações. Nós colocamos aqui durante algum tempo as orações intercedendo pela nossa irmã Sueli, que estava lá internada em Londrina, por ocasião do Covid, ficou 90 dias ali, quase que partiu, quase que nos deixou. Nós oramos, vocês oraram, muita gente orou, muita gente colocou-se na presença do Senhor, e ontem nós tivemos a notícia maravilhosa da alta da Sueli, foi para casa. Então nós estamos muito felizes, É claro que não podemos deixar de orar, de interceder agora pela restauração completa da saúde da nossa querida irmã. Então nós vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, mas também vamos orar por aqueles que ainda estão vivenciando essa situação e que o Senhor Deus, estenda a sua mão e traga da vitória e que essas pessoas possam vencer também essa doença em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome nesta noite. Somos gratos ao Senhor, porque tu és um Deus de milagres. É um Deus que ouve o teu povo, é um Deus que responde à oração do teu povo. O Senhor responde à oração daquele que clama ao Senhor, de todo o povo que se inclina ao Senhor para interceder e orar pelos nossos irmãos. Então, nesse primeiro momento, eu quero louvar o Senhor, ó Deus, pela bênção na vida e pela vitória na vida da Sueli, Senhor, do Jefferson e família, Pai, porque é vitória do esposo, é vitória dos filhos. Ela estava ali há 90 dias, o Senhor, ó Deus, tirou ela ali da ânsia da morte, Deus. Ó, Senhor, Ele trouxe ela de volta, ó Deus, para o convívio da sua família, para o convívio dos seus irmãos, para o convívio da igreja, porque o Senhor tem algo grandioso ainda a fazer através da vida da Sueli, que é um instrumento nas mãos do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa grande vitória. Não podemos deixar, meu Deus, de testemunhar aqui, ó Deus, na nossa live, Deus, porque nós temos orado e temos visto, Senhor, a resposta do Senhor. E é para nós a resposta, mas também é para os irmãos, que tantas pessoas lá em Londrina, em tantos lugares, oraram pela serva do Senhor. A igreja orou. E ela, Senhor, ó Deus, foi abençoada. Ó Deus, agora oramos para que o Senhor agora fortaleça os seus pulmões, fortaleça os seus ossos, seus nervos, ó Deus, e que a sua recuperação seja uma recuperação milagrosa. Nós declaramos isso pelo poder do nome de Jesus. Então, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Não temos palavra para expressar nossa alegria. Também, Senhor, oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos ainda que estão, Senhor, ó Deus, vivenciando essa situação de Covid, Pai. Alguns estão internados, outros na UTI. Deus, estende a tua mão para curar. Nós, como intercessores, estendemos a nossa mão para ordenar a cura pelo poder do nome de Jesus. Nós ordenamos a cura não somente por aqueles que estão com Covid, mas aqueles que estão com câncer, aqueles que estão, Senhor, com problemas no estômago, no intestino, aqueles que estão com problemas no pulmão, aqueles que estão desenganados pelo médico. Nós estendemos a nossa mão para curar, no nome de Jesus. Declaramos a cura pelo poder do nome de Jesus. Seja quem for que estiver nos vendo nesta noite e estiver enfermo, põe a mão no lugar, que certamente a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós declaramos, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor. Pai, te pedimos pela vida, Senhor, da Leila e do Miro, Senhor, que o Senhor possa abençoar,
fortalecê-los debaixo da graça e do poder do Senhor, trazendo alegria ao coração deles, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, por qualquer livramento que o Senhor já tenha dado sobre a vida dos teus filhos, Pai. Deus, nós oramos também, Senhor, pela irmã Maria. Deus, restaura a sua saúde, Pai. Estende a tua mão sobre ela, que ela possa, Senhor, ter a sua saúde restaurada. Oramos pela a mãe, Senhor, do Ricieri, Senhor, que também, Senhor, está com problema no seu intestino. Nós declaramos que esta pedra, este empecilho que está ali, este obstáculo que está no seu intestino, seja dissolvido pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Oramos porque cremos no poder do teu nome. E te agradecemos desde já pelo poder do nome de Jesus. Recebe, Deus, a nossa adoração e o nosso louvor nesta hora, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ao som das águas. Aleluia. Glória a Deus.
onde nós podemos ser completamente saciados. Todas as outras fontes que se apresentam por aí, elas nos saciam uma parte, nos saciam pela metade, mas elas não nos saciam por completo. Jesus, Ele é a fonte de águas vivas. Venham as águas e seja saciado. Aleluia. Pois você
Continua tocando, Liadinho. Aleluia. Eu quero ler para vocês uma parte aqui de Hebreus 12 que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Aleluia! Foi nos proposta uma corrida, e nós temos que fazer essa corrida olhando para o nosso autor e consumador da fé. Não temos que olhar para os obstáculos que nos rodeiam. Não temos que olhar para aquilo que se apresenta à nossa frente para nos desviar o olhar de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, todo o cansaço é tirado de nós. Quando nós olhamos para Jesus, se estamos com sede, a nossa sede é saciada. Quando nós olhamos para Jesus, se os nossos pés estão cansados, Ele nos fortalece. Jesus é a chave da vitória. Jesus é a chave da tua vitória. Jesus é a chave da nossa vitória, para que nós consigamos chegar e receber o prêmio que é estar com Ele nos céus. Ari calamassuri andaramanaias, ricanto e manaias, surya lamassu, ricanto e manaias, rei calamassuri alamanaias, suryando e calamas, ricanto e manaias, surya lamas, riando e calamas, suryando e manaias, surya lamas. Aleluia, Jesus. Oricando, manaias, surya lamas. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de camponeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Glória a Deus, Ele vem, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é tão tremenda. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Glória a Deus. oh, aleluia, oh Deus, aleluia. Oh, recalamaçuia, calamaçuia. Satisfaz Jesus. Oh, glória a Deus. Esse mundo nos preenche, Senhor, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Oh,
conseguido ganhar. Ele achou que ele tinha conseguido o objetivo. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e mostrou para ele e para todo mundo que quem tinha vencido era ele. O homem hoje, os maus, aqueles que têm se levantado contra a igreja do Senhor, aqueles que têm se levantado contra Jesus, acham que estão conseguindo, vão até achar que ganharam, mas de repente ele virá, vai buscar a sua igreja. De repente, quando menos esperarem, ele irá abrir os céus e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Enquanto isso não acontece, eu e você temos que continuar clamando e pedindo ao Senhor que a paz, que a justiça seja feita, que ela continue nos lares, nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas cidades, porque se não for isso, nós estamos perdidos. Que o Senhor venha, que o Senhor venha. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvamos Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome Glória do a Senhor. Deus, glória a Glória a Deus. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja com você nessa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja aí falando ao teu coração, ministrando ao teu coração, produzindo em você aquilo que Deus deseja produzir na sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus declarou: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E todo aquele que está ligado a mim, né? Todo ramo que está ligado a Jesus, ele produz fruto. Ele foi ligado, você foi ligado a Jesus, eu fui ligado a Jesus. Nós fomos ligados a Jesus para que nós venhamos produzir frutos. E quais são os frutos que nós passamos a produzir? A palavra de Deus diz que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é produzido naturalmente em nossas vidas, quando nós estamos ligados a Jesus. E nós estávamos em casa hoje, conversando, orando juntos em família, a Raab e eu. E a Raab, a dona da casa onde nós moramos, contratou uma pessoa para limpar o quintal.
E essa pessoa estava lá limpando e ela veio conversar conosco, a dona da casa, dizendo, né, essa árvore aqui, ela não está produzindo fruto, né, ela não está produzindo fruto. E a gente falou com ela, não, mas na hora certa ela vai produzir o fruto, né? Porque foi para isso que ela foi plantada, né? Ela foi plantada para produzir fruto. Mas para que a árvore produza fruto, ela tem que estar ligada, né? A raiz, ela tem que estar ligada, ela tem que estar se alimentando dos nutrientes necessários, porque existem árvores também que não dão frutos, né? Jesus, a palavra de Deus diz que viu uma figueira e aquela figueira não produzia frutos, né? Tanto que Jesus disse, ninguém nunca mais coma fruto de ti, porque ela estava ali infrutífera. E por diversas vezes nós vemos na palavra de Deus ilustrações falando sobre árvores infrutíferas. Mas Deus nos chamou, né? Chamou você para que você dê frutos. Amém. Né? Frutos que permaneçam, frutos que venham glorificar a Deus. Eu quero, não é nem esse o assunto sobre o qual eu quero falar hoje, que veio no meu coração para falar, mas me veio também esse pensamento, né? A gente precisa ser guiado pelo Espírito e deixar o Espírito conduzir a vida da gente. Então, se você precisa ver frutos, saiba que no tempo certo esses frutos vão acontecer. Amém. Eles vão aparecer. Senhor querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro aqui, Pai, juntamente com os meus irmãos. Amém. Porque nós nos reunimos na Tua presença e todas as vezes que nos reunimos na Tua presença, nós nos reunimos com o propósito, Senhor. O propósito de Te honrar, o propósito de Te glorificar, de exaltar o Teu nome, Amém. de lembrar de todas as coisas boas e de demonstrar ao Senhor a gratidão que nós temos em nosso coração. Porque sabemos, ó Deus, que para este mundo, muitas vezes as nossas vidas não têm valor algum. Mas para o Senhor, nós temos certeza, cada uma de nossas vidas tem sido preciosa aos Teus olhos, Pai. Tanto que o Senhor tem tido tanta paciência e investido tanto em nossas vidas. Amém. Tão grande o Teu amor por nós, que a Tua palavra nos diz que o Senhor deu o Teu próprio Filho, Deus. O Teu Filho único, o Teu Filho unigênito. Ele veio e entregou a vida dele, sacrificou a vida dele por cada um de nós. Então nós entendemos e reconhecemos o valor que o Senhor tem dado à nossa vida, o valor que o Senhor tem dado à nossa alma, a importância que o Senhor dá a cada um de nós, Senhor. Por isso nós não podemos, ó Deus, nos calar. Por isso nós não podemos, ó Deus, fechar os nossos lábios e nem permitir que ninguém venha, Senhor, nos impedir de glorificar e honrar o Teu nome, Senhor, de exaltar o Teu nome, de bendizer o Teu nome, de reconhecer quão grande salvação o Senhor tem nos proporcionado, Pai. O Senhor abriu os nossos olhos para este plano maravilhoso de salvação. O Senhor abriu os nossos olhos, nos revelando Jesus Cristo, nos revelando este amor, nos revelando, Senhor, que quão cada um de nós, Senhor, é importante, Pai. Senhor querido, em nome de Jesus, que esta pessoa que está participando conosco deste culto nesta noite, entenda, Senhor, este amor. Se renda, Senhor, a este amor. Compreenda, Deus, a largura, a profundidade, a dimensão do Teu amor por ela, Pai. E que ela possa também, ó Deus, ter o seu coração aberto para receber esse amor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agora para que barreiras sejam destruídas, Senhor, para que cadeias sejam quebradas, para que tudo aquilo, Senhor, que foi imposto
contra a vida desta pessoa, Pai, que participa conosco deste culto. Tudo aquilo que foi imposto na mente, no coração dela, Pai, todo o sofisma, tudo aquilo, toda a rejeição que ela sofreu até hoje, Pai, que a faz se sentir, Deus, desprezada, que a faz se sentir, Senhor, humilhada, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, para que cadeias sejam quebradas nesta noite e para que esta pessoa possa, Deus, receber o teu amor, Pai, entender perfeitamente, Pai, este amor e possa, Deus, se render a Ele, Pai. Eu oro, Deus, nesta noite por salvação de vidas, Senhor, por salvação de almas, por salvação de pessoas, Pai. Eu sei, Deus, que se aproxima os dias, Pai, da tua vinda. Eu sei, Senhor, que os sinais estão aí evidentes, mostrando, Senhor, ó Deus, que nós vamos ver, Pai, aquilo que todo olho verá. Amém. Nós vamos, ó Deus, contemplar a tua glória, a tua formosura, o teu poder e a tua majestade, Senhor. Nós vamos ter, Deus, o privilégio, Deus, de estar, meu Pai, entre aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta noite pelas vidas que o Senhor quer acrescentar ao reino, pelas vidas que o Senhor quer salvar, para que em nome de Jesus, Pai, todo o poder das trevas seja desfeito e destruído nesta noite, Pai, para que possa, Senhor, nesta noite acontecer o milagre, o maior milagre, que é a salvação, meu Deus, desta alma, desta vida. Eu entrego a Ti, Senhor, este momento de culto. Eu entrego a Ti a minha vida, Senhor. Faz de mim um instrumento nas Tuas mãos, Pai querido. Que eu possa produzir este fruto. Que eu possa ser claro, Deus. Que o Teu Espírito fale através da minha boca. Que o Teu Espírito vá direto ao coração, Pai, dessa pessoa que vai participar conosco. Senhor. E que vai ouvir a Tua palavra. E que ela seja, Deus, em nome de Jesus, esclarecida. Amém. Que os olhos do entendimento dela sejam abertos, Senhor, para que o Teu poder, o Teu amor conquiste esta vida, este coração nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava lendo em casa um texto e me chamou assim a atenção. Eu já tinha lido, já até ministrei algumas vezes sobre esse texto. E eu estava lendo esse texto e o coração ardeu quando eu coloquei os meus olhos sobre essa palavra. Porque eu percebo, irmãos, que muitas vezes Deus quer falar conosco, Deus quer falar aos nossos corações. Ele quer ministrar, Ele quer ensinar, Ele quer cuidar de nós, né? A palavra de Deus diz que Ele é Abba, né? Ele é o Pai, é aquele que cuida. Então, muitas vezes Deus quer falar conosco, né? Ele quer acalmar o nosso coração, Ele quer ensinar a gente o caminho certo, o caminho da vitória, né? Como as pessoas falam. Mas os fracassos e os êxitos que nós temos na vida, eles dependem de que a gente ouça a voz de Deus. Amém. Né? A gente muitas vezes não consegue atribuir os nossos fracassos à nossa falta de percepção da voz de Deus. Mas eu tenho certeza disso, de que em Deus, a Bíblia fala, em Deus nós somos mais do que vencedores. Né? Em Deus nós somos mais do que vencedores. Então o propósito de Deus é nos conduzir em triunfo. A Bíblia diz isso. Então os fracassos que nós sofremos, né? As derrotas que nós sofremos, em sua grande maioria, elas estão ligadas a essa incapacidade que nós temos muitas vezes de ouvir a voz de Deus. E eu estava lendo esse texto e me veio assim ao coração o desejo de ministrar, falar sobre isso, porque
existem fatores que contribuem para a gente ouvir ou deixar de ouvir a voz de Deus, né? Às vezes, situações nos impedem de ouvir a voz de Deus. Às vezes, desejos da gente, obstinação do coração, impedem a gente de ouvir a voz de Deus. A gente às vezes não consegue perceber Deus. Deus quer falar, Deus quer se revelar e a gente não consegue perceber. O texto é no livro do Êxodo, capítulo 6, quando Deus fala com Moisés e diz para Moisés falar com os filhos de Israel. Primeiro diz para ele falar com o Faraó e diz para ele também falar com os filhos de Israel. E tanto Faraó quanto os filhos de Israel, que eram as pessoas que eram o alvo, porque a Bíblia diz que eles clamaram, eles estavam vivendo debaixo de uma escravidão, eles estavam vivendo uma situação adversa, e eles clamaram. E o texto bíblico diz que Deus ouviu o clamor deles, né? Deus ouviu e enviou então Moisés para livrá-los daquele sofrimento, para livrá-los daquela escravidão. E quando Deus chamou Moisés, de princípio Moisés resistiu, não queria ir, então Deus falou com ele, convenceu ele, né? A maneira de Deus convencer, Deus convenceu ele então foi, partiu. E o texto aqui do capítulo 6 fala de quando Deus mandou ele falar com os israelitas e também com Faraó. E o versículo 6 diz assim, ó, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Glória a Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas. Então Deus foi muito claro, né? E Moisés foi lá e transmitiu a mensagem. Diz assim, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. E no texto fala aqui as razões, né, os motivos pelos quais eles não deram ouvidos. Diz assim, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, o texto fala que Deus manda então Moisés falar com eles. E Moisés foi lá e falou, mas a Bíblia diz que eles não ouviram. E por que eles não ouviram? Por causa daquela situação que eles estavam vivendo. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá também e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. E olha a resposta de Moisés. Moisés disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá Faraó? Né? Você diz assim, se esses aqui que eu estou falando coisa boa para eles, estou dizendo que o Senhor vai abençoar, estou dizendo que o Senhor vai livrar, se eles não querem me ouvir, imagina Faraó, porque Faraó era diferente, né? A situação com Faraó era diferente. Porque o que Deus queria que Moisés dissesse para Faraó é, olha, eu quero que você liberte esse povo, né? Que você perca a sua mão de obra aí, escrava, que você perca os privilégios que você tem sobre esse povo, liberte esse povo. E Moisés responde para Deus exatamente isso, né? Se eles não me ouvem, mas Deus tem a maneira dele de falar. Amém. Deus tem a maneira. Da mesma forma que por causa do sofrimento, esses israelitas não ouviam a Deus,
né? Não davam ouvidos a Deus, não acreditavam naquilo. Porque quando diz, né, quando diz assim, não davam ouvidos, não é que, né, eles não tinham escutado aquilo que Moisés. A verdade é que eles não criam. A situação que eles estavam vivendo, as circunstâncias que eles estavam vivendo, não é que os ouvidos dele, né, não é que eles eram surdos. Não é que eles eram surdos. O texto não diz, né, eles estavam surdos. Não, eles ouviram o que Moisés falou. Mas quando diz aqui que não ouviam, é justamente isso, né? Eles não acreditavam. A situação que eles viviam, né? Aquela angústia, aquele sofrimento, tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles não tinham como acreditar naquilo que Deus estava falando através de Moisés. Mas o texto fala que Deus também queria que Moisés falasse com o faraó. E aí veio o questionamento. Mas é interessante, né? É interessante a gente pensar que eles não ouviam ou não davam crédito à voz de Deus por causa do sofrimento. Mas que o faraó, então, passaria a ouvir a Deus ou acreditar em Deus através do quê? Do mesmo sofrimento. Deus iria impor um sofrimento a faraó para que então ele acreditasse que era Deus que estava falando. Acreditasse que era Deus que estava falando através de Moisés. Impor um sofrimento. A maneira, eu fiquei pensando, a maneira que Deus tem para falar. A maneira que Deus usa para falar, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, muitas vezes, existem circunstâncias que impedem a gente de ouvir a voz de Deus. E Deus, muitas vezes, precisa levar a gente para o sofrimento para que a gente possa ouvir. Ou, às vezes, por causa do sofrimento, a gente não consegue ouvir. Por causa da luta, por causa da angústia, por causa da situação difícil, a gente não consegue ouvir. São alguns fatores que impedem muitas vezes a gente ouvir a Deus. A Bíblia fala de Eli. Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a unção de Deus, ele tinha a autoridade de Deus. Mas mesmo assim ele não ouvia Deus. E por que Eli não ouvia Deus? Porque ele privilegiava os seus filhos. Né? A Bíblia fala que ele fazia vista grossa para aquilo que os filhos... Então, não é que ele não ouvia Deus, ele sabia muito bem o que Deus queria, entende? Quando aqui o texto falou não ouvia Deus, muitas vezes a gente pensa, não, então a pessoa estava surda, ela não conseguia ouvir. Não, é porque muitas vezes a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, mas ela por decisão própria diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Né? Por decisão própria ela diz, não, eu prefiro agir assim, né? Eu escolho agir assim. Tanto que Deus então levanta Samuel, e Samuel é uma criança, e Deus vai falar com Samuel. E Samuel nem sequer sabe identificar ainda a voz de Deus, mas Deus fala com Samuel, acorda, desperta Samuel e fala com Samuel. E quando Samuel ouve o que Deus falou, Samuel fica com medo de falar para Eli. Mas Deus tem a maneira dele de falar. Eli fica incomodado e diz, meu filho, você precisa me dizer o que Deus falou. E não era bom aquilo que Deus estava falando através de Samuel para a vida de Eli e para a descendência de Eli. Então Deus muitas vezes quer falar conosco e tem falado conosco. Deus tem falado com você. Né? Deus tem falado. Mas muitas vezes existem situações que têm impedido você de ouvir a voz de Deus. Às vezes é uma obstinação que você colocou no seu coração. Às vezes é um sofrimento pelo qual você está passando e diz, não, Deus não pode estar vendo isso. Né? É como a Bíblia fala dos discípulos, né? Que estão lá no barco, sacudindo as ondas e Jesus dormindo. Né? E aí eles vão lá e despertam Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa? Quer dizer, não pode ser, né?
Não pode ser que Deus esteja no barco, o barco esteja sacudido e ele não faz nada. Não é? Não dá para conciliar uma coisa, né? Não dá para entender que Deus vai fazer o que ele está dizendo que vai fazer diante dessa circunstância. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Ele está além das circunstâncias. Ele está além da tempestade. A Bíblia fala que quando Elias estava lá naquela depressão, Deus se manifesta. Então vem uma tempestade, vem um terremoto, vem um trovão, vem um fogo, e Deus não estava em nenhuma daquelas circunstâncias. Deus veio através daquela voz suave. A maneira de Deus falar conosco, muitas vezes, ela vem inesperada, de forma inesperada para nós. Às vezes a gente está esperando Deus falar de uma forma, e Deus já está falando de outra forma, mas a gente muitas vezes não consegue perceber. Não consegue ouvir, parar e pensar, não, por que as coisas estão acontecendo assim, ou não estão acontecendo? Por que as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo? Porque as circunstâncias, a Bíblia diz, que o homem é indesculpável porque Deus se mostra e se revela através de tudo. Na natureza está, na criação está, Deus está se revelando o tempo todo, Deus está falando o tempo todo. Muitas vezes Deus está falando. Eu me lembro de uma situação que eu estava vivendo, uma situação angustiante, terrível. Eu estava muito angustiado, muito triste, sem entender o propósito de Deus naquela situação. Eu, no início do ministério, fiz alguns sacrifícios para poder ser formado no ministério. E eu me lembro que eu auxiliava um pastor numa igreja perto de onde eu morava. E era cômodo para mim, era fácil para mim. Eu me deslocava, muitas vezes, em pouco tempo para chegar até a igreja, conseguia chegar cedo em casa. E aquele sacrifício para mim não era tanto sacrifício. E aí Deus pegou a cabeça da liderança lá e disse, vamos tirar ele daqui, vamos colocar ele lá em Guarulhos. Então eu morava na freguesia do Ó. Para eu chegar em Guarulhos às 7 horas da manhã, que era o horário que eu tinha que estar, eu tinha que sair às 4 da manhã. E começou, sabe, a vida virou um caos, porque eu quase não dormia. Eu às vezes estava lá na igreja dormindo em pé, eu já cheguei a dormir em pé. E tudo aquilo para mim era difícil de entender, um propósito de Deus naquilo. Eu me lembro que eu parei assim, num ponto de ônibus, aí eu olhei tinha um terreno vazio assim, cheio de lixo, E ali eu pensando na vida, pensando naquele sofrimento, e Deus começou a ministrar no meu coração. Sabe, como se Deus falando, aquelas coisas, as ideias que vão brotando, As ideias que vão brotando, os pensamentos que vão brotando, e a gente entende que é Deus falando. Eu comecei a olhar aquele terreno, nossa, um terreno bom, mas cheio de lixo, as pessoas jogam lixo e tal. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Então, é exatamente assim que eu trabalho, Porque alguns olham para um lugar, para uma pessoa, para uma situação e dizem, daqui não pode sair nada. Outros olham para esse mesmo lugar, para essa mesma situação, dizem, daqui pode sair uma casa. Você olha as pessoas que passavam em frente àquele terreno, o que elas viam ali? Um lugar para jogar lixo. Um lugar para jogar lixo. Mas uma pessoa um arquiteto ia passar ali, não ia enxergar um lugar para jogar lixo. Ia enxergar o quê? Uma casa pronta. Ia fazer um projeto, ia desenhar, ia dizer, olha, cabe isso aqui, dá para construir isso aqui, dá para fazer tudo isso aqui. E aqueles pensamentos começaram a brotar no meu coração e eu entendi que era Deus falando comigo.
Sabe, naquele mesmo momento o Espírito falou para mim. Hoje as pessoas podem olhar e pensar, daqui não sai nada. Mas eu tenho um projeto de vida para você. Eu tenho. Né? Amém. Eu tenho um projeto de vida para você. E aquilo veio assim, trouxe paz para o meu coração, alegria. Logo eu fui transferido daquela igreja, a situação mudou, mas os dias que eu ainda permaneci ali, eu permaneci com alegria no coração, sabendo, Deus tem um plano para mim. Deus tem um projeto, né? Hoje eu posso não entender nada, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Deus tem algo no coração dele. E é assim que Deus pensa ao teu respeito. A Bíblia diz, né, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. Deus tem um propósito para você. Você que está assistindo, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Deus sabe o que Ele quer fazer, até onde Ele quer te levar. Né? Mas tudo tem o tempo certo. E a gente precisa aprender a ouvir Deus em cada circunstância, em cada situação. Eles não ouviam porque eles estavam ali num sofrimento tão grande, né? E eles diziam, né, como é, Moisés, como é que Deus vai fazer isso? E Deus fez. Se você ler a história, Deus fez. Deus foi lá, castigou o faraó, mandou pragas no Egito, mostrou para faraó. Porque quando Moisés, da primeira vez que foi falar com o faraó, é interessante, né? Que a primeira coisa que o faraó fala para Moisés é assim, olha, eu não conheço esse Deus, não sei quem ele é. Então, como você quer que eu obedeça a esse Deus seu aí? Foi bem assim que ele falou. Como você quer que eu obedeça? Eu nem sei quem é esse Deus que você está falando. Como é que você quer que eu obedeça? Ele está dizendo que o que eu vou fazer e eu vou fazer. De primeira impacto, a resposta de Faraó foi essa. Quem é esse Deus para eu obedecer ele? Eu nem sei de quem é esse Deus que você está falando. Mas em seguida ele foi e obedeceu a esse Deus. Não foi? Obedeceu. Passou ali pelas situações difíceis, Deus impôs as pragas e chegou uma hora que ele disse, não, eu vou obedecer esse Deus. Vão embora. Vão embora daqui. Sumam da minha frente. Né? Mas obedeceu. Ouviu ou não ouviu a voz de Deus? Ouviu, porque quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então, às vezes, a nossa resistência em ouvir a voz de Deus é justamente por aí, porque a gente pensa, como é que Deus vai agir nessa situação, nessa circunstância? Como é que Deus vai fazer algo do nada? Né? Como é que é esse negócio? E a gente quer entender cada processo, né? Como que vou chegar lá? Como é que as peças vão encaixar aqui? A gente quer, muitas vezes, entender. O que me fascina na Bíblia é que Deus um dia chega para Moisés, que é um dos homens mais íntimos de Deus. O próprio Deus falou isso. O próprio Deus, quando Moisés foi desafiado, Deus falou, olha, quem são vocês para falar do Moisés? Eu falo com ele face a face. Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele viu o que ninguém viu, nenhum homem viu. O próprio Jesus disse, ninguém viu a Deus. Moisés viu Deus ali, viu a bondade do Senhor. Aleluia. Ele viu a bondade do Senhor. Ele clamou, ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Então, você vê a intimidade que ele tinha com Deus. E Deus chega para ele e fala assim, Moisés, as coisas são reveladas são para você, para os seus filhos. Mas existem coisas ocultas que não são para você, são para Deus. Então, muitas vezes, a gente não ouve a Deus, sabe por quê? Porque a gente quer entender cada parte do processo. A gente quer que Deus revele tudo. A gente quer que Deus revele cada passo. Né? Cada passo que a gente vai dar, a gente quer... Não, eu quero ter... Né? Saber onde eu vou pisar. E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus diz, não. Você não precisa saber onde você vai pisar. Você precisa andar por fé e não por vista.
andar por fé e não por vista. Que nós muitas vezes não ouvimos a Deus é por isso, porque a gente diz assim, mas Deus não falou ainda. Deus já falou, põe o pé, e a gente diz, mas Deus não falou ainda onde. Mas ele falou, põe o pé, então põe o pé. Ele falou, caminha, então caminha. Ele falou, se disponha, então se disponha. Então, às vezes, muitas circunstâncias impedem a gente de ouvir Deus, mas não é porque Deus deixou de falar ao nosso coração. Não é porque Deus deixou de falar conosco. Não é porque Deus deixou de se revelar a nós. É porque a maneira que Deus está se revelando, a maneira que Deus está falando, muitas vezes não atingiu a nossa expectativa humana de dizer assim, eu tenho certeza que é aqui, né? Quando Jesus chama Pedro para andar no mar, a Bíblia diz que eles nem sabiam quem era. Estavam ali apavorados. Tanto que quando vem Jesus diz, é o fantasma. E Jesus diz, sou eu, não temam. Eles não haviam visto Jesus. Não haviam confirmado que era Jesus. Tanto que Pedro diz, se é o Senhor, ele não tinha certeza que era. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Se é. Ele não tinha certeza que era. Jesus falou, então vem. Sabe por que a gente não vai? Porque a gente quer ter certeza. A gente quer ter certeza. A gente quer andar só na certeza. Na certeza. E o nosso Deus, ele diz assim, a certeza das coisas que você não vê. Esta é a fé que Deus exige de nós. A certeza das coisas que você não vê. A voz de Deus nos guia por lugares que nós... Foi isso que Jesus falou para Pedro. Quando você era moço, você se vestia e andava por onde você bem entendia. Agora não. Agora você vai ser conduzido aonde você não sabe. Para lugares que você não sabe, para situações que você não sabe. Não sabe. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu sei que Deus está me conduzindo. E se Deus está me conduzindo, vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Ele vai me libertar. Ele vai me tirar dessa escravidão, ele vai me tirar dessa luta, ele vai me tirar desse sofrimento, ele vai me tirar dessa prova e vai me conduzir. Ele vai me tirar das mãos do faraó e vai me levar à terra que ele prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai. Se eu tenho convicção de que eu estou em Deus, e esta é a convicção que eu tenho que ter. Essa é a convicção que você tem que ter, que você está em Deus. Amém. Né? Como eu falei lá no começo, né, que o Espírito Santo me conduziu. Tá vendo como uma coisa liga a outra? Não é? Toda a vara que está em mim, né? Se eu estou em Deus, eu vou dar fruto. Se eu estou em Deus, eu vou alcançar. Eu vou chegar ao outro lado. Vocês estão olhando para mim porque acabou o meu horário. Se eu estou em Deus, eu vou chegar do outro lado. O meu barco vai chegar do outro lado. Eu tenho certeza. Então a única certeza que eu tenho que ter é essa. Eu estou em Deus. Aleluia, Jesus. O meu coração é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Né? A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Então a minha esperança é quem? É o meu Mestre. Né? Deus inspira um homem para cantar isso. Né? Hoje ele está lá na glória com ele. Deus inspira um homem para cantar isso porque é a verdade que nós temos que viver. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Então, se eu estou nele, então eu sei que ele está me conduzindo. Ele está me conduzindo. Às vezes,
está me pedindo para eu fazer algo, está me pedindo para eu pisar, está me pedindo para eu caminhar, e eu não entendo, mas eu tenho que obedecer. Amém? Amém. Quero orar também agradecendo a Deus. Senhor, Graças. em nome de Jesus eu te agradeço pela tua palavra. Amém, Jesus. Eu sei, Deus, que o Senhor tem falado conosco todo o tempo o Senhor tem falado ao nosso coração. Glória ao teu nome. Que as circunstâncias que nós estamos vivendo não nos impeçam de perceber e de ouvir a tua voz. E de crer naquilo que o Sim, Senhor meu nos Deus. falou, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que dizer, né? O que dizer? Deus falou. Deus falou com você. Então, ouça. A família da minha esposa tem uma forma de falar sobre não dar ouvido. Não seja mal ouvido. Atenda a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala com a gente, mas a gente não quer dar atenção ao Senhor, porque a gente acha difícil fazer aquilo que Ele está falando. Então, Deus falou conosco. Amém. Eu fico feliz, irmãos. Eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui há mais de um ano e meio. Mas a gente tem visto que Deus está sempre presente. Falando conosco e dizendo, olha, eu estou aqui. Eu estou usando os meus oráculos para transmitir a palavra e deixar para todos um legado, porque isso fica na internet, fica no Facebook e fica no YouTube. É um legado. Um legado está sendo deixado para aquele que um dia houver necessidade de ouvir, Deus vai fazer ele ouvir, atentar, clicar lá em qualquer lugar e de repente ouvir a palavra do Senhor. Assim como um dia nós também estávamos, né? Minha esposa estava lá na cama sem sono, de repente viu lá um pastor pregando, e a partir daí nós aprendemos com ele coisas maravilhosas que eu nunca aprendi na minha vida. Eu tenho 40 anos de serviço, de servir ao Senhor, mas o que eu nunca aprendi e nenhum pastor ensinou, eu aprendi com ele. Nós aprendemos com ele. Isso é Deus. Isso é Deus. Então Deus está falando com você. Gente, sexta-feira, às 20 horas, nós estamos juntos aqui novamente. Convide os seus irmãos para participar, convida para cultuar. Não diga que você não tem momento, nem um tempo com Deus. Você tem. Você tem à sua disposição. Deus está falando com você, mas muitas vezes a gente escolhe não ouvir, escolhe não sentar para ouvir Deus falar. E a gente às vezes não quer ouvir Deus falar, mas quer respostas, né? A gente só quer resposta de Deus, não Deus falar o que Ele quer da nossa vida. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e vamos salvar no YouTube. Eu tenho passado o link do YouTube, fala para os seus amigos, compartilha, fala para eles lá se inscrever no YouTube. A gente gostaria de fazer esses vídeos também no YouTube, mas para fazer no YouTube precisa ter 1000 inscrições. Nós temos apenas 32, né? 33. Para chegar lá, Deus é poderoso para fazer. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, Ele pode também multiplicar o número de pessoas inscritas e a gente também fazer esse vídeo no YouTube. Que Deus possa te abençoar, te dê uma noite maravilhosa, para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pela vida de cada um dos servos do Senhor aqui e por aqueles que ministram a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Até lá. Amém.